Porque agora é hora da gente revisar o que a gente viu, que a gente já estudou aqui em ciências, e tudo aquilo que a gente viu e estudou e que está na revisão aqui, está lá na nossa atividade diagnóstica, ou seja, na nossa prova, tá? Então, vamos prestar atenção. Nós pegamos aqui sobre os animais que se alimentam, né? Nós começamos a falar aí sobre a alimentação deles, então a gente vai prestar atenção aqui para a gente saber o que são animais herbívoros, o que são animais onívoros, o que são animais carnívoros e o que são animais detritívoros. Nós vamos ver aqui também falando sobre a dentição especializada, tá? Carnívoros e herbívoros, que está aí na página 213 de vocês. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então, preste atenção, tá? Se tiver alguma dúvida, vai, anota aí no papelzinho no canto. E quando a gente terminar aqui, você manda a mensagem para a tia Adriana, tá certo? Mande a mensagem. Porque nós vamos estar falando aqui sobre os animais e seus alimentos, tá? Sobre as energias e os nutrientes de que os animais precisam para crescer. Então, a gente precisa de energia, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa estar se alimentando aí para poder crescer, se manter vivo, realizar nossas atividades, né? E vem aí de quê? Vem dos alimentos. Então, os animais podem ser classificados aqui como carnívoros, herbívoros, onívoros e detritívoros. Os carnívoros, eles se alimentam somente de outros animais, tá? Então, esses animais, eles não comem outras coisas, não comem planta, não comem aí, como a gente viu aí dos herbívoros que se alimentam somente de plantas, não. Os carnívoros, eles se alimentam de outros animais. Então, nós temos aí o leão, o jacaré, a piranha, e eles costumam matar os animais para poder estar se alimentando deles, tá? Como exemplo, como a serpente ao comer um rato. A piranha, se você jogar carne, olha quem está chegando. E você jogar a carne ali no rio, onde tiver piranhas, elas vão comer. Se você entrar naquela água ali que tiver, elas vão lhe morder, elas vão lhe comer também, tá? Então, os animais carnívoros, eles precisam de sangue, de carne para estar se alimentando. Do mesmo jeito, se você chegar perto de um leão, ele pode até lhe devorar, tá? Nós vimos também aqui sobre os herbívoros, que eles se alimentam somente de plantas. Eles podem se alimentar de parte das plantas, pode se alimentar da fruta, pode se alimentar da folha, pode se alimentar da semente, pode ser a raiz, seu alimento, o néctar, como as abelhas aí nas flores, certo? Então, eles se alimentam de partes de plantas. Então, pode ser a raiz, pode ser o caule, pode ser a folha, pode ser o fruto, pode ser a flor. Qualquer uma da parte da planta, os herbívoros, eles se alimentam. Nós temos também aqui os onívoros. Os onívoros tanto se alimentam de outros animais como de plantas. Então, o carnívoro, ele se alimenta somente de carne, de outros animais. Os herbívoros, eles se alimentam de plantas. Já os onívoros, eles se alimentam tanto de carne como de planta. Tanto de outro animal como de plantas, tá? Nós temos aí, nós seres humanos, nos alimentamos de carne, nos alimentamos aí de plantas, né? O lobo-guará e o tucano, que são também exemplos de animais onívoros, que tanto podem se alimentar de outros animais, como podem estar se alimentando de plantas, certo? E nós temos aqui também os detritívoros, que eles se alimentam aí de restos de plantas, restos de animais, tá? Os carnívoros se alimentam
de outros animais. Os herbívoros se alimentam somente de plantas. Os onívoros, tanto de carne como de planta, né? E os detritívoros, eles se alimentam aí dos restos das carniças aí, dos restos das plantas, dos restos dos animais. Também são animais detritívoros, aqueles que se alimentam de fezes de outros animais. Os exemplos mais comuns são o urubu, né? Nós temos aqui o urubu, que são animais que se alimentam de restos de outros animais. Nós temos as hienas e algumas espécies de besouros e moscas, que eles se alimentam de outros animais, de restos aí de outros animais ou de plantas, tá bom? E falando sobre isso, nós vamos estar aqui vendo o espelho da dentição, tá? Então, nós temos aqui a dentição do herbívoro, tá? Com incisivo, barra ou diastemos molares. E no livro de vocês, na página 213, nós temos aí a do carnívoro e a do herbívoro, tá? Onde cada um tem sua dentição especializada, tá? Eles aí precisam, cada um ele vai ter aí a dentição de acordo com o que ele vai estar se alimentando. Então, nós temos aí do herbívoro e temos do carnívoro. Então, é diferente a dentição. Por quê? Porque cada um precisa aí da sua dentição para o seu determinado alimento. Certinho? Deixa eu ver mais aqui. Nós vimos também e pedir para vocês estudarem sobre a fotossíntese, não foi? A gente falou aí para você estar estudando a fotossíntese, que está lá na página 216, tá bom? Onde nós vimos aí que para acontecer a fotossíntese, nós precisamos aí da energia da luz, nós precisamos da água, do gás carbônico, do oxigênio. E esse processo acontece aí porque a planta ela produz o seu próprio alimento, né? Processo de produção de alimento da planta que é chamado de fotossíntese. E para ocorrer a fotossíntese, nós precisamos estar usando aí a água, o gás carbônico do ambiente. A água que é absorvida pelo solo por meio das raízes e o gás carbônico que é retirado da atmosfera através das folhas. Então, para que ocorra a fotossíntese, nós precisamos aí da energia da luz, do gás carbônico, que é através das folhas das plantas, e da água que vem aí através das raízes. A fotossíntese, nós vimos aí que é o processo realizado pela planta para a produção do seu próprio alimento, de forma simples, onde podemos entender que a planta ela retira o gás carbônico do ar e a energia do sol. Nós vimos também a importância da fotossíntese, que sem ela não existiria vida no nosso planeta, não existiria vida na Terra, pois é através dela que se inicia toda a cadeia alimentar. É a partir da fotossíntese, né? Daí a grande importância das plantas, vegetais, verdes e outros organismos. Além do mais, à medida que a planta ela vai produzindo aí a glicose, ela vai eliminando o oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar. Então, nós respiramos o oxigênio e devolvemos para as plantas em forma de gás carbônico. Então, há essa troca aí. A planta nos dá o oxigênio e nós damos a ela o gás carbônico. Então, ela respira o gás carbônico e expira o oxigênio. Já nós somos ao contrário. Nós respiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Nós fazemos a troca aí com as plantas. Certinho? É muito fácil esse assunto, tá? Tudo que aqui a gente falou dos carnívoros, que são animais que se alimentam de outros animais.
herbívoros que se alimentam de plantas, onívoros que tanto se alimentam de outros animais como de plantas, e os detritívoros que se alimentam de restos de plantas e restos de animais. Nós vimos aqui sobre a dentição do herbívoro e do carnívoro, né? Eles se alimentam aí, os detritívoros se alimentam somente de restos de animais. Os carnívoros, nós temos aí que são... Que se alimentam aí, os carnívoros, de restos de outros animais. E vimos aí que, tá vendo? Os herbívoros, tanto de animais como de plantas, tá? Vimos também aí sobre a fotossíntese, que é um processo realizado pelas plantas, onde elas produzem seu próprio alimento, e à medida que ela produz a glicose, ela vai eliminando o oxigênio, porque sem oxigênio nós não sobrevivemos. E se a gente não teria aí, se não tiver aí o oxigênio, não tem como liberar o gás carbônico e as plantas também morrem, tá? Vamos agora aqui, atenção nos combinados para a gente fazer nossa atividade lá na plataforma. Ouça a explicação com calma, tá? Preste bastante atenção. Quando você tiver alguma dúvida, você me pergunta. A atividade ela vai até 8 horas da noite, mas não é porque ela vai até 8 horas da noite que você só vai deixar para fazer de 8 horas da noite. Deu 8 horas, encerra lá na plataforma. No final da aula, eu envio o link para a Claudete, quem quiser pode estar assistindo de novo a explicação e estar realizando depois a atividade, certo? É só ficar ligadinho que dá tudo certo aí, vocês vão acertar e vão tirar 100%.